E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Rafael Pezente, que nasceu na cidade de Petrolândia, em Santa Catarina, mas há cerca de 14 anos se estabeleceu em Brasília, inicialmente como assessor parlamentar e desde 2022 como deputado federal eleito. Pezente é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, e também da Comissão de Agricultura da Câmara e se considera um defensor do agronegócio no Congresso Nacional. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio no AgroPod. E hoje eu recebo aqui uma pessoa que eu já conheço há alguns anos. Tive o prazer de trabalhar junto. Nós, inclusive, somos de uma cidade vizinha ali, bem pertinho, e que hoje é um representante também da população de Santa Catarina no Congresso Nacional, o deputado Pezente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Catherine. Cumprimentos para você e para toda a turma que está acompanhando a gente no podcast, né? No AgroPod. No AgroPod. E, deputado, a gente quis fazer esse convite para você estar vindo aqui porque a gente acompanha o seu trabalho, principalmente no Congresso Nacional. A gente sabe que você veio de uma família de produtores, que você tem uma realidade muito parecida, teve, né, uma realidade muito parecida, assim, da agricultura familiar, do interior de Santa Catarina, e você chegar a ser um representante dessas pessoas aqui no Congresso Nacional é extremamente importante. Você sente o peso dessa responsabilidade? Sinto, tanto é que chorei até, né? No meu primeiro dia de mandato, quando eu entrei no plenário da Câmara dos Deputados, eu olhei para cima, aquele teto todo suntuoso, olhei para o lado, cheio de deputado, muito importante, que às vezes eu via só pela televisão. E aí foi difícil de segurar a emoção, né? Caramba, estou aqui e agora vou fazer o que eu posso para honrar muitos eleitores que confiaram seu voto em mim, mas acima de tudo honrar aquela colonada que está lá precisando de um representante. E que se identifica, né? Agora eu acho que eles estão se identificando. Tem muitos agricultores que nem me conheciam quando eu fui candidato. Porque eu nunca tinha sido político, Catherine. Eu trabalhei com um deputado, fui assessor do deputado Peninha. E aí quando o deputado ele achou que já tinha chegado a hora de encerrar, de pendurar a chuteira, eu fiz questão de pegar a chuteira, ver que dava para disputar mais umas partidas com ela. E aí grudei na campanha, né, com um apoio muito importante dele, e a gente conseguiu chegar até aqui. Mas como eu não tinha sido candidato ainda, então muita gente nem sabia que eu existia. Passaram a me conhecer depois por conta da internet, por conta dos roteiros que a gente sempre faz final de semana, e passaram a gostar do nosso trabalho. Não é todo mundo que gosta, né? Porque eu sou um deputado de posicionamento bem firme. E toda vez que tu se posiciona a respeito de alguma coisa, tu tem que estar ciente que tu vai desagradar alguns. Para agradar alguns tu vai precisar desagradar. E eu não me importo muito com isso, porque eu faço uma leitura do que a maioria das pessoas em Santa Catarina quer que eu faça, e aí eu sigo por aquele caminho. E principalmente você conquistou alguns espaços. Ajudar com isso, se você desativar o modo avião. Opa, Olha, a Siri tá querendo trabalhar aqui com a gente. me ajuda, porque a Catherine é uma inquisitora. Ela vai me botar na parede aqui. Não, que isso. Deputado, você tem posicionamentos fortes, claro, mas você principalmente atua e galgou espaços dentro do Congresso Nacional que você quis estar em locais que você possa trabalhar essas bandeiras do agro. São dois espaços que a gente pode pontuar, a Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA Agro, que é uma das principais, ou talvez uma das poucas frentes parlamentares que a gente observa que realmente tem um trabalho enfático no Congresso, e também na Comissão de Agricultura, que são duas pontas importantes para o debate das pautas do agro, né? Isso, são ambientes diferentes. Eu vou explicar, Catherine, porque tem muita gente que está em casa acompanhando isso e às vezes não tem muita noção de como funciona a estrutura aqui de Brasília. A Comissão de Agricultura é uma comissão temática, formal, ela pertence à estrutura da Câmara dos Deputados. Aí os projetos são apresentados e quando tem alguma relação com o agro, esses projetos passam obrigatoriamente para que os deputados discutam nessa comissão se aprovam ou rejeitam o projeto. Então eu integro como membro titular essa comissão. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela não tem uma relação direta, oficial, com a Câmara dos Deputados. São parlamentares, deputados e senadores, que se reúnem por afinidade em torno desse tema. E aí, inclusive, as reuniões sempre são fora da Câmara dos Deputados. Toda terça-feira ao meio-dia, a bancada ruralista, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, se reúne para ver o que é que vão votar durante a semana, para ver quais são as metas, os nossos desafios naquele semestre. E é muito difícil a bancada ruralista encostar o dedo num projeto e não aprovar.
Ou, se quiser derrubar um projeto, é muito difícil que a bancada ruralista, quando está bem unida, não consiga. Nessas duas estruturas, né, eu procuro participar bastante, porque não é só o meu mandato que é agro, a minha vida é da roça. Eu me criei no meio da roça, a minha família ainda hoje vive da agricultura. Então, eu tenho como meta, como lema, né, do meu mandato e da minha vida, defender o agricultor com as ferramentas que eu tiver à minha disposição. Você bem colocou algumas pautas que são muito importantes e que são debatidas, por exemplo, dentro da frente, né? E uma pauta recente foi a questão do Plano Safra, que houve, né, uma expectativa muito grande em torno do governo. A gente vem aí dessa mudança de governo, né? A gente sabe que existe um posicionamento diferente do governo anterior. E como que você avalia essa expectativa do lançamento do Plano Safra e o que de fato foi entregue para o produtor? Teve muito foguetório, né? Um anúncio que foi apresentado com muita pompa, cheio de festa, e de fato alguns avanços houve. No entanto, algumas coisas me deixam muito preocupado. Por exemplo, a gente teve nos últimos 12 meses uma diminuição da taxa Selic. Estava um ano atrás em 13,75%, uma taxa Selic altíssima. E agora essa taxa Selic está abaixando, é a taxa de juros no Brasil. Agora está com 10,50%. Se você pegar a maioria das linhas de crédito que foram anunciadas no Plano Safra, essas linhas não acompanharam a redução de juros que a taxa Selic teve. Então, a gente está com linhas de crédito com juros altíssimos para os patamares atuais. E outra coisa que nos traz muita preocupação é o seguro agrícola, o seguro rural. Para o PSR, que é o Programa de Seguro Rural, a gente teve o anúncio de 1.160.000.000, que foi um anúncio maior do que no ano passado, mas muito, muito, muito aquém, muito abaixo daquilo que nós pedimos e esperávamos. Nós pedimos 3 bilhões de reais para o governo colocar em seguro rural. E o governo apresentou 1.160.000.000, 3 vezes menos do que nós precisamos. Nós tivemos agora, com mudanças relativas ao Proagro, um programa de seguro destinado para pequenos produtores, tivemos mudanças e muitos agricultores vão ser extintos desse programa. Eles vão precisar acessar o PSR e não poderão acessar porque não tem o faz-me-rir, não tem dinheiro. Como é que o agricultor vai enterrar 30, 40, 50 mil reais num hectare de terra sem a garantia de que pelo menos o dinheiro para pagar o financiamento ele vai ter? Só se ele for retardado, só se for louco, né? E tem que ser muito louco para rasgar dinheiro. Então, o governo precisa voltar atrás nesses anúncios, principalmente com relação ao seguro rural, e colocar mais grana que é nossa, não é dinheiro do governo, é dinheiro do brasileiro, para incentivar o setor primário que está carregando o Brasil nas costas. Veja, Catherine, entra crise, sai crise, quem é que está mantendo o PIB do Brasil positivo? É o agronegócio. E quando eu falo em agronegócio, não são só os grandes fazendeiros. Aquele pequeno produtor que está inserido no município muito pequenininho lá no interior de Santa Catarina, ele integra o agronegócio. E é a soma desses pequenos produtores que transforma o agro do tamanho que ele está. E quando você fala na questão do Plano Safra e também do Proagro principalmente, uma outra preocupação é que houve também uma redução de margem, né, da renda anual do produtor que pode ter acesso a esse Proagro, né? É verdade. O Proagro, deixa eu só esclarecer bem rapidinho do que se trata, porque para mim é um termo muito comum, muito familiar, mas para quem está nos acompanhando talvez não seja. Então, o Proagro funciona da seguinte maneira. O pequeno produtor, ele vai lá e faz um financiamento no banco. É financiamento, ele vai precisar devolver esse dinheiro para o governo com juros altos, como eu acabei de dizer. E aí, o governo federal tem uma linha chamada Proagro para garantir que, caso o agricultor sofra com alguma intempérie, com alguma praga muito perigosa na sua lavoura, seca, chuva, granizo, ele possa pelo menos pagar o custeio, o financiamento que ele tem no banco. Aí houve uma quebra de 50% da sua safra. Então, 50% do financiamento, esse seguro, ele vai cobrir. Mas o agricultor paga para ter acesso a esse seguro. As linhas, né, do Proagro chegam a custar até 23% de alíquota. Veja só, você tem uma lavoura que custa 100 mil reais para você plantar. Você vai no banco, pega 100 mil reais e vai ter que pagar mais 23 mil reais
para ter acesso a esse seguro. O que houve de mudanças? Eu vou citar as principais. Até o ano passado, os produtores podiam financiar e aderir ao Proagro até R$ 335 mil. Agora, só financiamentos de até R$ 270 mil podem ser segurados pelo Proagro. Agricultores com linhas de financiamento maiores não podem fazer essa adesão. Então, isso vai excluir quase 50% dos produtores do Proagro. Inicialmente parece um volume grande, né? Só que, como você bem colocou, se a gente pega o custo de produção de 1 hectare, esse produtor já é um produtor muito pequeno, né? Exatamente. E o governo alega que está gastando demais com o Proagro. Eu não acho que é um gasto, é um investimento para garantir a atividade agropecuária nas pequenas propriedades. O mundo inteiro subsidia a agricultura, né? O Brasil não tem subsídio, o Brasil entrega grana, mas o produtor tem que pagar. E aí você vê, né, na alíquota de 23%, que é a maior, se a gente pega 4 produtores e um deles precisa acessar 100% do Proagro, esses 4 já pagaram o que esse produtor precisou usar de grana do governo. Então, é um programa superavitário nas condições que foi apresentado, mas para o produtor é um mau negócio. O governo federal quer tirar o produtor do Proagro e quer jogar para o programa de seguro rural. Só que daí não coloca dinheiro no programa de seguro rural, no final das contas o produtor fica desassistido. Outras coisinhas bem rapidamente eu vou passar de mudanças no Proagro. Antes, o produtor tinha acesso à garantia de renda mínima no valor de até R$ 40 mil. Então, se ele perdeu toda a safra, ele vai ter até R$ 40 mil para sustentar a sua família de um ano até no outro. Tem gente que só faz dinheiro uma vez no ano. Se ele vive, por exemplo, da cebola e não consegue plantar grão na sua propriedade, né, porque o relevo às vezes é acidentado, a propriedade é muito pequena, ele faz dinheiro só uma vez no ano. Enquanto o meu vencimento cai na conta todo mês, enquanto o seu também cai, enquanto os outros também caem, o produtor só recebe dinheiro uma vez por ano. Como é que ele vai sobreviver e sustentar a sua família? Então tem a garantia de renda mínima. Só que de 40 mil, o governo baixou para 9 mil. Você consegue sustentar uma boca com 9 mil reais durante o ano? Imagina quem é casado e tem 2, 3 filhos. O governo, então, tirou essa grana dos pequenos produtores. E uma série de outros problemas aí que, se a gente ficar falando a respeito disso, nós vamos passar 3 horas reclamando do governo e não é esse o objetivo, né? Não, mas eu gostaria até de esclarecer um ponto, aproveitar a sua expertise, a sua experiência, porque assim, às vezes a gente vê, o plano safra, o Proagro, o que é isso? E às vezes até o próprio produtor acaba não entendendo de fato. Uma coisa que me gerou dúvida é principalmente a questão da regionalidade, porque em uma região você vai ter uma espécie de subsídio e na outra você não tem. Esclarece isso pra gente, deputado, como que vai funcionar essa questão é uma escolha de região produtora? Como que é isso? No caso do Proagro, vai funcionar da seguinte maneira, nunca era assim. A partir dessa safra, vai passar a ser. O governo vinculou o risco climático ao prêmio do Proagro. Antes, o produtor de Ituporanga, que é a cidade brasileira que mais produz cebola, uma cidade de 27 mil habitantes, onde eu moro. Antes, um produtor lá podia fazer a sua plantação independentemente da época, porque ele sabe quando tem que plantar cebola e quando tem que colher. Não tem que vir alguém de Brasília para dizer, essa é a melhor época, né? Aí o produtor fazia a sua plantação e se desse uma chuva de granizo e acabasse com a safra, ele recebia 100% do prêmio do Proagro, porque ele pagou para ter esse direito. Agora não. Dependendo da época em que ele plantar, dependendo da região onde ele estiver inserido, se ele plantar cebola no oeste catarinense, no interior do Rio Grande do Sul, no Paraná ou no Mato Grosso, o risco climático é diferente e o prêmio também é. Aí ele tem direito a receber 100% do financiamento que ele está devendo lá do banco? Não mais. Aí ele pode receber só 80%, 60%, 50%. Tudo isso para tentar afastar o produtor do Proagro, que foi criado há décadas, e há décadas tem mantido o pequeno produtor na agricultura. São essas mudanças que, aos poucos, estão afastando os produtores e dificultando a sucessão nas propriedades. Deputado, seus pais ainda plantam? Plantam cebola. Eu fui criado plantando fumo, Catherine.
Meu umbigo está enterrado no meio de uma lavoura de tabaco. No sul do Brasil, a plantação de fumo é muito importante. São cerca de 125 mil famílias que dependem dessa produção. Só nas lavouras, sem contar a indústria, sem contar o comércio, sem contar os transportes feitos de insumos e do próprio produto. Então, são mais de 500 mil pessoas só na produção. 125 mil famílias, média de 3,5, 4 pessoas por casa. 500 mil pessoas só na produção. No sul do Brasil, mais 22 mil famílias que trabalham no Nordeste, com produção de um tabaco diferente. Porque lá no sul do Brasil, nós produzimos o melhor tabaco do mundo para a produção de cigarros. E cerca de 90% do que nós produzimos não é consumido no Brasil. Essa produção vai para fora. A gente manda fumo brasileiro para 107 países. Quem compra mais fumo da gente é a Bélgica. Depois vem a China, depois vem Estados Unidos, Turquia, Indonésia, Alemanha, França, grandes mercados que usam o fumo brasileiro para fazer o blend, para fazer a mistura. E não existe um cigarro de qualidade no mundo sem que haja um pouquinho de fumo brasileiro. Porque dizem que o sabor do tabaco brasileiro é melhor, as boas práticas utilizadas no cultivo e no processamento são as mais adequadas, são as melhores do mundo. Então nós temos expertise nisso, nós temos know-how. E aí 90% do que a gente produz não fica aqui, vai para fora. Faz 32 anos que nós somos o maior exportador de tabaco do mundo. Então, lá no sul do Brasil é muito comum a gente ter as famílias dependendo desse cultivo. E aí, num pequeno espaço, numa propriedade pequena, num pedacinho dessa propriedade, as famílias se sustentam. A média é que cada produtor use 23% do seu terreno para produzir tabaco. E aí, eles têm, me ajuda com a conta, mas 77%, isso também não é muito boa de matemática. 78, de 22. 23, 77. 23% do tabaco. E aí, 77% do restante da propriedade para cultivar outro tipo de cultura, para manter o pasto com o seu gado, para fazer um chiqueirinho para criar o seu porco, sua galinha no galinheiro, para manter floresta nativa, porque nós temos as áreas de preservação permanente, e nas propriedades de tabaco, comprovadamente, são as propriedades onde mais se preserva o meio ambiente, porque além de a gente ter as florestas nativas, nós também temos florestas exóticas. A gente não pode produzir tabaco Virgínia, aquele que é curado a folha numa estufa com fogo, a gente não pode fazer a cura dessa folha com lenha nativa. Isso há muito tempo já. Lá antigamente era feito, hoje já não pode mais. Então o produtor tem que ter a sua mata exótica para fazer a extração da lenha e poder queimar na sua fornalha. Na propriedade onde se produz tabaco, as crianças em idade escolar têm que comprovar a matrícula na escola e a assiduidade, tem que comprovar a frequência. Se não comprovarem, ou se a criança sair da escola antes do período, ou se a criança estiver faltando muito na aula, a empresa que compra o tabaco do produtor rompe o contrato. É nas propriedades com tabaco que começou o recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas. Então, as boas práticas utilizadas na agricultura têm na propriedade do tabaco um exemplo. Eu tenho muito orgulho de ter saído, dá para ver que eu tenho orgulho porque eu falo mais que o nego da cobra, né? Eu tenho uma paixão pela cultura do tabaco e falo isso sempre que eu posso, porque é do meio de uma roça de fumo que eu saí e é por essa turma que eu quero continuar trabalhando. Eu acho curioso ouvir você falando com esse orgulho mesmo, essa propriedade, que é um discurso completamente contrário ao politicamente correto, né? Porque parece que quando você está defendendo o tabaco, você está defendendo que as pessoas sejam fumantes, que elas vão ficar doentes, e quando, na verdade, a gente está olhando aqui a economia, principalmente, como você bem colocou, em propriedades que não tem como fazer uma cultura lá que sustente uma família de 4, 3 pessoas, né? Catherine, eu não posso falar sobre a vida de um metalúrgico, porque eu não conheço a vida de um metalúrgico. E é por isso que quando eu preciso falar a respeito desse assunto, antes eu vou em loco para conhecer, busco conhecimento nos livros, converso com pessoas que entendem. Eu estava esses tempos na Frente Parlamentar da Agropecuária defendendo o setor de tabaco no Brasil e um outro parlamentar que defende também a agropecuária começou a me rebater.
E ele falava assim com uma gana, falava envenenado contra o setor fumicultor no Brasil, que chegou um momento que meu sangue subiu e por pouco eu não voei no pescoço do cara, porque ele é médico. E eu entendo o posicionamento dele com relação ao tabagismo. Fumar faz muito mal, Catherine. Eu não estou aqui fazendo propaganda para que as pessoas comecem a fumar. Aliás, se você fuma, pare. Tente parar, busque tratamento. É uma porcaria. Fumar faz muito mal à saúde. Se você não fuma, pelo amor de Deus, não coloque isso na boca. Eu faço um apelo aqui. O negócio é que, por mais que eu faça um apelo, eu posso ficar aqui 2 horas pedindo para você parar de fumar e você não vai parar de fumar. Não é por conta daquele rótulo feio, daquela foto de gente desdentada, morrendo no hospital por conta de doenças relacionadas ao tabagismo, que você vai parar de fumar. Imagina o meu convencimento. Isso não resolve nada. As pessoas vão fumar. Estão buscando outras formas de fumar, de consumir a nicotina. Então, eu fiquei indignado com o posicionamento desse deputado, porque a gente comunga da mesma ideia com relação ao tabagismo. Fumar faz muito mal, mas ele não pode atacar o produtor de tabaco. Se a gente parar de plantar fumo no Brasil, as pessoas não vão parar de fumar, até porque 41% de todo cigarro fumado no Brasil nem é legal. É um cigarro contrabandeado do Paraguai. Só que se a gente parar de plantar tabaco aqui, o que acontece? Nós abrimos mão de uma receita bilionária. Veja que no ano passado foram 12,3 bilhões de reais que o governo arrecadou em impostos só desse setor. Nós temos uma espécie de uma empresa. E aí eu vou fazer uma metáfora. Uma empresa que arrecada 21 bilhões de reais no Brasil, todos os anos. Essa empresa tem 2 sócios. Um sócio, ele arrecada 13 bilhões e o restante, a parte minoritária, fica para o produtor, que é o produtor de tabaco. O outro sócio é o governo. E ainda assim, o sócio majoritário, que é o governo, que só coloca o dinheiro no bolso, trabalha todo dia para fechar essa firma. É uma conta que não bate, que não fecha. E é por isso que eu preciso, às vezes, falar um pouco mais alto, porque eu sou minoria aqui dentro do Congresso, para defender esse segmento. E quando você se vê ao lado de um outro parlamentar, assim, você coloca essa realidade para ele está pelo menos aberto a ouvir, ou você acha que é porque você realmente nasceu na lavoura, você conhece a realidade dessas famílias, porque de fato é muito difícil produzir uma outra cultura dentro de uma área tão pequena de terra, que você acaba tendo mais familiaridade e aceitando a pauta com mais tranquilidade? O maior trabalho que eu faço para defender a fumicultura nem é na tribuna da Câmara com discursos fortes. É um trabalho que não aparece no Instagram nem em qualquer outra rede social. Não é um trabalho público, é um trabalho de bastidores. É no convencimento, no tete-a-tete, cochichando no ouvido dos parlamentares para trazer mais gente para o nosso setor. Olha, não são 10 os deputados que verdadeiramente defendem um produtor de tabaco aqui em Brasília. Eu estou falando de 10, exagerando, no meio de 513 deputados. Lá no Senado, nossa luta é ainda mais difícil. Então, eu tento convencê-los de que esse segmento sustenta milhares e milhares de famílias e é muito importante para a economia do Brasil. Esse segmento não faz mal para a nossa saúde. Fumar faz mal. Produzir tabaco faz muito bem. E aí, na base do convencimento, aos poucos eu estou trazendo gente para nos defender, né? Nós tivemos no início do ano uma COP, uma conferência das partes lá no Panamá. Outros parlamentares e eu estivemos lá para defender o setor. E é nesses eventos, em contato com outros deputados, nos ambientes mais diversos, que tu pode imaginar, que devagarinho eu vou aumentando esse time. Deputado, até para a gente esclarecer, você bem colocou Câmara dos Deputados e Senado Federal. Qual que é a diferença para as pessoas entenderem por que é importante ter esse apoio tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal? A Câmara tem 513 deputados e o Senado tem 81 senadores. Quando um projeto de lei tramita, ele tem que passar pelas 2 casas, porque nós temos no Brasil um sistema bicameral. É como se na sua cidade nós tivéssemos 2 câmaras de vereadores. Um projeto passa na primeira Câmara e não vai direto para a sanção do prefeito, tem que passar pela segunda. Se essa segunda fizer alguma alteração, volta para a primeira antes de o texto ser transformado em lei. Aqui é a mesma coisa.
Então, eu preciso ter um grupo que defenda o setor de tabaco dentro da Câmara dos Deputados, porque é uma das casas que vai avaliar os projetos relativos ao setor, e eu preciso também ter alguém para nos defender no Senado. Não adianta a gente deixar o projeto bonitinho, redondinho na Câmara e para o Senado ser rejeitado. Por isso que é importante que, inclusive, você que está nos acompanhando, também entre em contato com parlamentares que você conhece, ou mesmo que não conheça, já que está pagando o salário deles, né? Manda uma mensagenzinha no Instagram, pega o WhatsApp dele, vai no Facebook, para que ele também entenda um pouquinho desse setor. Tem algumas propriedades que você não consegue plantar outra cultura no seu tabaco. Lá na minha região, onde eu moro, é de relevo bastante acidentado, os terrenos são muito quebrados, como a gente diz. E aí numa propriedade com 5, 6 hectares, tendo que deixar um pedaço para área de preservação permanente, mais uma vaquinha de leite, mais um pedaço de pasto, mais um chiqueirinho, uma galinha, plantação de mandioca, batata doce, você vai ficar com um pedacinho muito pequeno de terra para produzir qualquer coisa que seja e não pode ser mecanizado. Não tem como produzir soja, milho, né, numa propriedade pequenininha porque não sustenta uma família. E outras culturas também não se adequam àquele local. Sobra 2 alternativas. Ou você produz tabaco ou você cria cabrito naquelas encostas. E não dá para sustentar uma família com 4, 5 pessoas criando bode, criando cabra. É por isso que a produção de tabaco é tão importante para essa nossa região. Deputado, eu acho interessante também que, apesar da gente ter focado muito nessa questão do tabaco, você tem abraçado o agro de uma forma, num contexto geral. A gente viu recentemente um problema seríssimo com os produtores de leite, né? Houve, inclusive, uma manifestação na Câmara. Você visitou o governo federal justamente tentando impedir a quebradeira, como você bem colocou, desses produtores também, né? Em Santa Catarina, nós começamos o ano passado com 50 mil produtores de leite, mais ou menos, em números arredondados. Hoje nós temos 22 mil. Nós estamos passando por um momento de transição na produção leiteira no Brasil que outros países já tiveram. E que no Brasil a gente já teve na produção de suínos. 30 anos atrás nós tínhamos o dobro de produtores de suínos e produzimos a metade. Hoje nós temos metade dos produtores e produzimos o dobro do que produzíamos há 3 décadas. Com o leite isso também vai acontecer. O problema é que tem muita gente que com 4, 5, 6, 10 vaquinhas consegue colocar o pão de cada dia na sua mesa com o tal do cheque do leite, que todo mês entra na conta. Esse pessoal não pode ficar desassistido. Vai, no futuro muito próximo, ficar só quem é grande ou quem quer se transformar num grande produtor, né? Isso é natural, porque fica inviável para um laticínio colocar um caminhão para rodar 15 quilômetros numa estrada que, pelo amor de Deus, né, para buscar lá leite vindo de 10, 12 vacas. Então, os grandes produtores é que vão permanecer na atividade. Mas enquanto a gente passa por essa transição, a gente não pode permitir que esses pequenos produtores simplesmente morram à míngua. E já que não há uma iniciativa do governo para buscar alternativas para esse pequeno produtor, a gente precisa manter esse pequeno produtor na atividade. De que forma? Impedindo que venha leite importado do jeito que está vindo. A gente não é contra a importação, isso faz parte da relação bilateral entre os países, mas a gente não pode abrir as portas do Brasil para entrar leite que é produzido sob sei lá quais circunstâncias, num preço menor do que custa para a gente produzir. Nós tivemos, em 2024, meses que bateram recorde atrás de recorde de importação de leite. Eu bati muito nessa tecla para salvar o produtor. E aí a gente conseguiu um decreto do governo federal que não resolveu muita coisa, mas por meio dos governos do estado, de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Paraná e outros estados, né, a importação foi freada, não foi barrada, a importação ainda existe, mas em número muito menor. É importante essas iniciativas. E aí que a gente vê a necessidade de ter políticos ligados ao agro. Eu sou apenas um e estou aprendendo ainda, sou um deputado de primeiro mandato. Tem deputados muito melhores do que eu aqui com quem eu tenho aprendido. É importante que a gente aumente esse grupo com pessoas bem intencionadas. Se a pessoa tiver boa vontade, vem para Brasília, a gente abraça e conhecimento não vai faltar, mas tem que ter boa vontade, boa intenção.
É importante que o eleitor, na hora de escolher o seu candidato, coloque também a mão na consciência e escolha, dentre tantos partidos, dentre tantas correntes ideológicas, alguém ligado à roça, à agropecuária, para poder lhe representar. Agora é interessante ouvir você falando da importação do leite e é impossível a gente não comentar da famosa importação do arroz. Recentemente que o governo também tentou fazer uma manobra aí de importação de arroz que poderia levar os agricultores, os produtores que já estão sofrendo muito, principalmente no Rio Grande do Sul, à falência como ocorreu com o leite. Aí é maracutaia, é falcatrua, é fraude, é gente dentro do governo querendo pegar dinheiro nosso e colocar no bolso. Isso aí não tem outra explicação e o próprio governo admite isso, porque cancelou o leilão de arroz por indícios de fraude. E por que é que ele não retomou? Por conta da pressão que nós fizemos, com números do próprio governo federal. Veja, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela mesma admite que nós produzimos no Brasil mais arroz esse ano do que no ano passado. O que justifica o governo federal insistir na produção, na importação de arroz, se o produtor brasileiro já dá conta de abastecer o mercado interno? Nós teremos arroz esse ano para exportar. Precisamos importar? Isso aí tem cheiro de falcatrua, o próprio governo já reconhece, e para evitar mais desgaste, porque já houve exonerações, o governo resolveu botar o pé no freio, fazer um conserto aí na rota e tocar por outra guia, né? Eu tenho uma curiosidade, há um diálogo entre o governo com a Frente Parlamentar Agropecuária ou vocês trabalham de forma mais isolada e depois vocês tentam levar propostas para o governo? Como que é essa conversa com o Planalto? O tempo inteiro existe essa conversa. Até porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, embora tenha se colocado mais à oposição, não é uma frente ideológica, é uma frente temática. Nós defendemos os interesses do setor. Quem é que está com a bique cheia de tinta para poder assinar aquilo que a gente precisa? É o governo federal. Eu sou adepto ao governo, eu gosto do governo? Não, eu não gosto desse governo. Mas com esse governo eu converso, porque esse é o governo que nós temos. A gente ficar o tempo inteiro só dando porrada, só arrumando briga, não vai resolver nada. Então, o tempo inteiro a gente chama o governo para as nossas reuniões, nós vamos até os ministros e sempre somos muito bem recebidos, preciso reconhecer isso, para buscar se não consenso, talvez uma sessão de um lado, uma sessão de outro, para avançar aos poucos, né? O problema é que esse governo não é muito simpático às pautas que a gente apresenta. E eu acredito que seja um pouco por vingança, porque se tu analisar o perfil dos eleitores, uma grande maioria de quem trabalha no agro não digitou 13 na urna, digitou 22. Entre Lula e Bolsonaro, eles preferiram o Bolsonaro. O agro vivia um bom momento. E aí o Lula, que está no final da sua carreira política, em vez de trazer esse setor para conversar, trazer para perto e estender a mão, ele estende a mão só que fechada, né? É só porrada atrás de porrada. Então a gente tem um pouco de dificuldade para conversar com o governo, mas o tempo inteiro a gente busca essa aproximação que nós precisamos do governo para as pautas que nós defendemos. Quando a gente fala de governo e de gestão, você acha que essas pessoas digitaram o número do ex-presidente Bolsonaro dentro do agronegócio? Por quê? Quais foram as principais políticas públicas que ele ofereceu que esse governo não está oferecendo nesse momento? Primeiro porque o perfil do agricultor é um perfil mais conservador. Ele trabalha naquela propriedade há 40, 50, 60 anos. A família dele já está cultivando aquelas terras há 100, 120 anos. Vieram da Europa, ganharam um pedacinho de mato, foram para o machado, para a picareta, para desmatar naquela época e conseguir produzir. Então o perfil do produtor já é mais conservador. As pautas do Bolsonaro conversavam com as pautas de quem está lá na ponta sustentando esse país. Isso, né, muita gente não fala, mas é o grande diferencial. E, além disso, o governo Bolsonaro foi muito importante para a agricultura. A gente teve aumento dos insumos? Sim, com certeza. O dólar estava bastante alto em um determinado período ali. Mas com o dólar alto, a gente conseguiu também, que o Paulo Guedes foi muito habilidoso, fez subir o dólar na hora que o agro precisou para exportar commodities, para a gente exportar o que a gente produz aqui no Brasil. Então, a gente pagava caro pelos insumos, mas nós também recebíamos muito mais pela saca de soja, pela saca de milho. As
pessoas recebiam R$ 200 a saca de soja na hora de vender. E hoje, dependendo do dia que a gente estiver, está entre R$ 110 e R$ 120. É quase 50% de desconto que acaba se transformando em quebra para o produtor. Então, foi muito fácil para o produtor digitar o número do Bolsonaro na urna. E aí, se a gente for contabilizar o que você pontuou sobre incentivo, né, de financiamentos com uma linha de crédito mais acessível, com acesso ao seguro, como foi o caso do Proagro, então você acaba, de um lado, um governo estava oferecendo reforço, né, para o agricultor conseguir produzir, e do outro a gente está vendo um governo que está forçando para não entregar ajuda. Mas o Lula não foi sempre assim, né? Tem muitos pequenos produtores que mantêm o seu trator lá na propriedade por conta de um programa que o governo do PT criou, que é o Mais Alimentos. Outros tão importantes programas foram criados e ainda hoje, com outros nomes, seguem funcionando no Brasil. Muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro e trabalham na roça, um dia já votaram no PT, lá atrás. Quer dizer que o Lula, se ele quiser, mas ele precisa ter vontade, né? Ele consegue conversar e convencer o produtor. Só que ele precisa fazer gestos positivos. Hoje, atendendo o produtor só na base da pancada, ele não vai conseguir a simpatia desse povo. Por outro lado, né, o ex-presidente Bolsonaro está o tempo inteiro, mesmo fora da presidência, se comunicando com essa parcela da sociedade e atraindo a cada dia que passa mais adeptos ao projeto que ele tem. Eu acho interessante analisar que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas cobrando, né? Quais são os projetos de lei que você apresentou? O que você está fazendo lá? E ao longo assim, dos anos, você observa que o trabalho de um parlamentar é muito superior ao de apresentar um projeto de lei. Até que, para você conseguir aprovação, como você bem explicou, você tem que aprovar na Câmara dos Deputados, você tem que aprovar no Senado, se ele tiver alteração, ele volta. Mas mesmo assim, como que é esse trabalho mais legislativo dentro da Câmara Federal? É propositivo ou é mais nessa questão mesmo de analisar o que vem do Planalto, o que vem do Executivo? Essa é uma parte que me frustra, porque eu queria ser mais propositivo. Eu tenho boas ideias que eu considero pelo menos boas para tirar do papel. Só que a gente gasta muito tempo no parlamento blindando os setores que nós defendemos. E aí o governo, como começou com muita vingança, muito ódio do setor produtivo, e esse setor eu defendo, eu precisei usar tempo, energia para tentar segurar um pouco, né? Tentar corrigir os rumos do governo da forma como eu posso. Veja, o governo, simplesmente para se vingar de quem tem arma de fogo, foi lá e travou a renovação de licenças para o abate do javali. Talvez onde você está assistindo a gente nesse momento, o javali não seja um grande problema. Mas sobe a serra e vai para Campo Belo do Sul, para Bom Jardim da Serra. A gente está falando de cidades de Santa Catarina, né? Que é uma região catarinense. Ou vai para os Pampas, lá no Rio Grande do Sul. Vai para o interior do Paraná. Tem muitos lugares onde o javali é uma praga, Catherine. E aí, eles, em uma noite, como andam sempre em bandos, não sei qual é o coletivo de javali, se é vara, porque de porco é vara, então de javali deve ser também. Fica aí a tarefa para a gente pesquisar. Então, como eles sempre andam em grupos muito grandes, eles acabam com a produção de hectares de milho. A maçã em São Joaquim, por exemplo, diminuiu a produção por conta da chuva, mas também por conta do ataque dos javalis, que revira a terra, estraga as raízes. Esses bichos, eles comem animais domésticos, espalham doenças e colocam em risco, inclusive, a produção suína de Santa Catarina. E em Santa Catarina nós somos o maior produtor do Brasil e os javalis são um risco, inclusive, para a espécie humana. Para tu segurar um bicho daquele tamanho, só se for na bala e tem que mirar muito direitinho. Se tu pegar meio de revesgueio, ele vem para cima de ti e te mata. O que o governo fez? Foi lá e suspendeu a renovação das licenças para o abate do javali, para se vingar de quem tem arma de fogo. E 98% de quem tem uma arma registrada votou no Bolsonaro. O problema é que, para atingir esse público, ele acabou atingindo também o produtor rural, por conta desses estragos que o javali faz. A gente, depois de tanto lutar, conseguiu voltar com a renovação das licenças. O caso do leite, né? O governo abriu as portas
para que o Uruguai e a Argentina colocassem leite aqui no Brasil abaixo do que custa para a gente produzir. E aí os produtores acabaram saindo da atividade. Daqui a pouco a gente para de produzir leite no Brasil. E será que o Mercosul vai continuar colocando leite barato aqui no Brasil? Não. Meu nego quer comprar leite da gente? Então, ó, aqui está a faca e ainda com uma viradinha. Vai pagar o que a gente quiser cobrar. É o tempo inteiro um governo que está atrapalhando quem está na roça, quem quer produzir. Por isso que a minha defesa lá a favor desse segmento me ocupa tempo demais e também não acho que seja grande vantagem ficar apresentando projeto atrás de projeto, porque no Brasil nós já temos 34 mil leis. Será que precisamos de 35 mil, 40 mil, 50 mil? Se todas as leis que nós temos no Brasil fossem cumpridas, você não conseguia tirar o pé da cama e botar no chão de manhã cedo. Para você sair de casa ia ser um trabalho tremendo. Eu acho que a gente já tem lei demais e mais importante do que aprovar novas leis, talvez seja revogar muitas dessas leis que já estão obsoletas e que mais atrapalham do que ajudam. Eu acompanhei lá desde o início, né, praticamente no início, quando você bem colocou o deputado Peninha, que foi o autor do projeto de lei 3722, que foi um dos principais aí, divisores de água, né, para revogar o Estatuto do Desarmamento. Hoje, o que a gente tem de legislação, como você bem colocou, que o produtor rural é um grande interessado para defender a sua propriedade, né, nessa questão do Estatuto do Desarmamento, do poder de ter uma posse, né, de arma dentro da sua propriedade. É um grande problema hoje porque uma das primeiras ações do presidente Lula, assim que assumiu, no dia 1º de janeiro de 2023, foi assinar um decreto revogando um monte de normativas que facilitavam o acesso não só do produtor, mas de todo cidadão que cumpre as regras às armas legais. Ele revogou, inclusive, a instalação de clubes de tiro, né, que ficam a menos de 1 quilômetro das escolas. Ele tirou acesso a alguns calibres. Ele dificultou o acesso, porque eu acho que na cabeça do Lula, quem precisa ter acesso às armas de fogo é aquela turma que mora, né, lá nas favelas e fica atormentando a população de bem que por ali reside também. É o pessoal que quer ir lá na propriedade rural e ficando a 20, 30 quilômetros da primeira delegacia e sem sinal de celular, vai lá com tranquilidade e furta uma motosserra, um lava-jato, um trator, um microtrator e amedronta a sua família. Eu acho que é para essa turma que ele está querendo governar. Prova disso é que ele faz gestos o tempo inteiro a favor de quem está na cadeia, sentenciado, condenado, cumprindo pena, né? Ele foi contra o fim das saidinhas temporárias. Ele fala o tempo inteiro para essa turma. Parece que ele gosta de defender quem anda errado. E aí, por conta, né, dessa ideologia escrota, a gente teve bastante dificuldade agora, nesse começo de governo, para tentar revogar algumas dessas novas normas que ele implementou. Mas conseguimos, viu? Agora a gente conseguiu, depois de bastante esforço, no que chamo de terça-feira mágica. A gente leva tanto cacete lá no Congresso que, quando a gente tem algumas vitórias, elas precisam ser comemoradas e lembradas. Foi numa terça-feira à noite que nós aprovamos um projeto de decreto legislativo para assustar algumas dessas normas do Lula, né, com relação ao clube de tiro. Veja, para você ter uma arminha de pressão, você precisava de registro, precisava fazer curso, comprovar antecedentes criminais, passar por uma série de provas para ter uma arminha de pressão que eu, com 6 anos de idade, já usava para atirar nas latinhas lá em casa, no churrasco, no final de semana, quando a minha família se reunia. Isso a gente conseguiu travar. E algumas outras dificuldades que o Lula colocou, mas a gente tem muito ainda para progredir. Até porque, culturalmente, o tiro, ele também é um esporte, né? Inclusive um esporte familiar, que ele é muito praticado em algumas regiões, né? Da família inteira ir para o clube praticar. Isso vem, inclusive, da origem dos antepassados, né? Eu me sinto mais seguro num clube de tiro do que no estádio de futebol. Eu tenho certeza que num clube de tiro não vai ter um doido armado que vai chegar metralhando todo mundo. Porque o bandido, ele pode não ter muito medo da cadeia, mas do cemitério ele tem. Se ele acha um bom advogado, o advogado tira ele da cadeia, mas do cemitério não tira mais, né? Só se for para fazer exumação do corpo, e daí também não resolve. Então, o esporte do tiro, que tanta alegria já deu para o Brasil, aliás, a primeira medalha olímpica que nós tivemos foi do Guilherme Paraense nas Olimpíadas da Antuérpia, em 1900 e cueca de bolinha, quando
tampava-se o Guaraná com uma rolha ainda. Foi a primeira medalha que nós tivemos olímpica no Brasil. E aí a gente precisa também valorizar, né, incentivar. Nós temos atleta olímpico medalhista recentemente, que é o Felipe Vu, e tantos outros jovens que têm interesse, né, em praticar esse esporte, que têm que ser incentivados. Mas o governo parece que quer tirar esse pessoal do esporte, quer jogar para a criminalidade. Eu não concordo com isso. E além do esporte, nós temos também a tradição que a gente herdou dos nossos antepassados de manter uma arma dentro de casa para defender a própria vida, para defender a família e a nossa propriedade. Porque a nossa casa é um templo sagrado. Quem colocar o pé ali tem que ser por convite, tem que ser bem recebido. Sem convite, nego, forçando a porta para entrar, né, se isso acontecer em Santa Catarina, né, quem está nos acompanhando já pode imaginar o fim. Como todo mundo tem uma garrucha atrás da porta e geralmente pólvora seca na gaveta, pode ser que com o preço que está a munição, as pessoas atirem para perguntar o nome depois. E isso me faz, né, inevitável perguntar sobre um outro assunto que é um movimento sem terra, que a gente vê aí ganhando força nesse último governo, que não deixa de ser uma preocupação também dos produtores rurais, que ao mesmo tempo que o governo quer que os produtores não estejam armados, ele faz vista grossa para essas pessoas que estão invadindo propriedades. A MST é um movimento terrorista, não é um movimento social. Porque os caras se reúnem não em busca de terra, mas em busca de poder. Você vai no assentamento e percebe exatamente, né, quem é quem. Né? Quem está lá para fazer baderno e quem de fato quer terra para produzir, para sustentar a sua família. Eu sou muito a favor da reforma agrária. Eu acho que as pessoas que querem viver da roça, elas têm que ter o direito de ter o seu cantinho para produzir, para tocar a sua vida. Mas não é invadindo terra, não é tomando aquilo que outras pessoas trabalharam e pagaram para ter, que a gente vai conseguir resolver esse problema. Nós temos assentamentos em Santa Catarina que foram tomados, foram invadidos muitos anos atrás, mas nós temos bons exemplos também de reforma agrária que aconteceu e lá os produtores progrediram. Por exemplo, em Itaiópolis, que é um município que fica no Planalto Norte de Santa Catarina. Vale a pena dar uma passadinha lá e ver um exemplo de reforma agrária. Essa reforma agrária tem a minha simpatia. Com essa, eu concordo. E por isso que a gente tem procurado aprovar, dentro do Congresso também, algumas limitações, algumas travas para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Agora, quem invadir propriedade privada vai perder benefício social. A terra que for fruto de invasão, isso já é lei. Ela não pode ser, durante um período, expropriada ou desapropriada para virar objeto de reforma agrária. Aos poucos a gente está travando esse movimento, que recebe incentivo do governo. Nós temos integrantes do MST que estão ajudando a governar o Brasil. Estão lá, inseridos dentro do Palácio do Planalto, estão dentro dos ministérios. Nós temos que expurgar, extinguir essa turba, não trazer para dentro do governo e sustentar com o nosso dinheiro. Deputado, a gente está aqui há um tempo já conversando e é curioso acompanhar que são muitas lutas dentro de um... Se a gente pegar só o recorte da bandeira do agro, que já é muito grande, já são muitas lutas, né? Mas a gente vê as dificuldades do dia a dia. Você já conhece Brasília, acompanha Brasília diariamente há quantos anos? 14. 13,5, vamos dizer. Estou no meu 14º ano agora, porque... Antes de ser deputado, eu fui assessor de um deputado, o deputado Peninha. O deputado Peninha disputou 8 eleições na vida dele, nunca perdeu uma, saiu invicto, e aí ele resolveu parar para aproveitar um pouco a vida, porque quem fala que deputado não trabalha... Aliás, eu quero encontrar um cidadão que fala que um deputado não trabalha, mas que diga na minha cara, que às vezes eu não estou num dia bom, já aproveito para descontar minha raiva ali. Eu trabalho todo dia de segunda a segunda. Durante a semana eu estou aqui nas minhas atividades em Brasília e aos finais de semana eu estou fazendo a agenda dos municípios, eu não paro, porque tão importante quanto você legislar, fiscalizar o dinheiro público, é você colocar o seu mandato à prova, estar lá junto às pessoas, participar de eventos e escutar o que as pessoas têm para lhe dizer. Então, o Peninha, depois de cumprir 8 mandatos desgastantes, longe da família, com prejuízo inclusive de amigos, de vida social, resolveu cair fora e colocar outro no lugar dele,
E aí deu certo, a gente foi para a campanha, consegui me eleger com o apoio de muitos amigos. Aliás, tem muito mais amigos do que eu imaginei que tinha, foram mais de 68 mil votos. E agora, então, esses são os meus 2 primeiros anos como deputado federal. Aqui em Brasília, então, 12 como assessor e 2 como deputado. Nesses 14 anos, então, que você conhece muito bem Brasília, como você bem colocou, seu primeiro mandato, mas você já conhecia os bastidores. O que foi mais desafiador desses 2 anos aí? Apesar de você já conhecer, saber como que é a rotina, os desafios, o que mais te surpreendeu aí nesses 2 anos? Eu não posso dizer que fiquei surpreso com qualquer coisa, porque esse aqui era um habitat muito familiar para mim. Eu já convivia dentro do Congresso Nacional, conhecia os cabeças ali dentro e conhecia o rito legislativo, o rito orçamentário. Mas tem um desafio que eu preciso o tempo inteiro superar, que é provar para as pessoas que eu não sou um picareta. Quando eu era o Rafael Pezente assessor, que ia no churrasco, que conversava com todo mundo e era amigo da galera, eu era o Rafael Pezente nota 10. A partir do momento que eu venço uma eleição e me torno deputado federal, parece que, pimba, meteram um rótulo na minha testa, colocaram um carimbo aqui e eu passo a ser ladrão. É ruim isso, né? E eu entendo perfeitamente esse carimbo que colocam, porque a classe política faz por merecer, né? Tem maus exemplos dentro da política, como tem em qualquer segmento. O negócio é que dentro da política acaba aparecendo um pouco mais. A gente trabalha com volumes mais vultuosos de dinheiro na distribuição de emendas parlamentares. Mas todo dia, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir, eu preciso provar para as pessoas que eu não sou um desses, que eu continuo sendo exatamente o Rafael Pezente que eu era antes de ser deputado, que gosto de tomar minha cervejinha, o meu Campari, que gosto de assistir um jogo de futebol, embora assista menos do que eu gosto por conta das minhas atividades desse momento, que gosto de estar com a minha família, que toco na igreja ainda quando eu posso, né, nos domingos de manhã, lá no Ribeirão Matilde, no interior de Atalanta. Sou exatamente a mesma pessoa que eu era, que eu não vou ser deputado o resto da vida. Essa é uma missão que eu tenho. Quando acabar o mandato, se eu não me reeleger, ou se eu não disputar a eleição, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. E nesses 4 anos eu não me transformei num picareta, num canalha, em alguém que merece repulsa, sabe? E esse é o maior desafio. Por falar nisso, como anda o Atalanta Futebol Clube? Agora está de férias, porque a gente está na pré-temporada, acabou o Campeonato Italiano, acabou a Liga Europa, a Atalanta foi campeã, e agora eles estão se preparando para, em agosto, voltar com o Campeonato Italiano, e certamente estaremos entre as 4 melhores equipes ao final dessa temporada. Essa é a sua maior peculiaridade, torcer para um time chamado Atalanta, que tem o mesmo nome da sua cidade natal? Não, eu sou um cara muito estranho. Todo mundo é muito normal quando visto de longe, né? É só se aproximar um pouco, você vai ver que eu sou um cara bem diferente. Eu acho que todo mundo é meio diferente quando olhado de bem perto, né? Mas o caso de Atalanta talvez seja uma especificidade assim que pertence, pelo menos a mim, dentro do parlamento. Eu me criei em Atalanta, Santa Catarina, uma cidade de 3 mil habitantes, que foi emancipada de Ituporanga em 1964. Na temporada 62-63, que lá na Europa, o time começa na metade do ano a jogar o campeonato, e aí passa o Natal, Ano Novo e continua. Não é como aqui que começa em janeiro, né? Aqui começa em janeiro, fevereiro e vai até o final do ano. Lá não, por conta da neve, por conta do clima, né, começa na metade do ano e vai até a outra metade do ano. Então, na temporada 62-63, um time de futebol lá de Bérgamo, no norte da Itália, chamado Atalanta, ganhou o título de maior expressão da sua história, que foi a Copa da Itália, equivalente à Copa do Brasil. E aí, né, quem colonizou Atalanta, quem estava ali cuidando dos preparativos para emancipar o que antes era a Serra do Pitoco, acabou homenageando esse clube de futebol e deu o nome à cidade, né, do time que tinha acabado de vencer aquela competição, a temporada 62-63. Foi exatamente os anos em que meus pais nasceram. Meu pai nasceu em 62, minha mãe nasceu em 63. Eles já são atalantenses. Meu pai é atalantense porque é filho de parteira, né? E a minha mãe, eu nem sei de que é minha mãe natural. Vou perguntar para ela. E aí eu comecei a acompanhar, né? Desde quando eu tive acesso à internet, o time de Atalanta lá na Itália. E este ano, né? Depois de 60 e poucos anos do último título de expressão, a gente ganhou a Liga da Europa. Disputamos contra o Bayer Leverkusen, que estava a 51 partidas sem perder.
foram para a final, Atalanta contra Bayern, e a Atalanta meteu 3-0 e mais um banho de futebol. Então eu continuo torcendo para a Atalanta e cada vez mais, né? Quando a Atalanta era time de Série B lá na Itália, eu já torcia. Agora que é um time da elite do futebol europeu, eu estou cada vez mais atalantense. Conquistando outros torcedores, inclusive. Sempre que posso, né, eu compro uns presentinhos, um chaveirinho, alguma coisa assim, e vou incentivando, trazendo gente pro time, né? Tem um cara também que acompanha comigo, Atalanta, e ele mora em Rio do Sul. Filho da minha primeira professora, dona Lindaura, é o Fabiano Luiz. Então, eu já fui a Bérgamo 2 vezes para ir ao estádio de futebol. Eu já vi uma partida da Atalanta, conheci o capitão do time, ele me deu a camisa toda suada, que ele tinha acabado de disputar, né, o jogo. E aí, quando eu vou para lá, eu volto cheio de chaveiro, que custam 8 euros, o chaveirinho lá, 8 vezes 6, 48, quase 50 contos. Então pense bem. Pense bem, se você ganhou um chaveirinho do deputado presente que custa 8 euros... Pelo amor de Deus. Não é só um chaveirinho. Torça pro time e passe energias positivas, né, para ver se a gente continua ganhando o campeonato por lá. Com certeza. Deputado, eu quero agradecer por esse bate-papo. É muito bom eu, como filha de agricultores, ver um representante no Congresso Nacional que fala com tanta convicção, com tanta paixão. Você que trouxe essa bagagem, mas eu vejo o quanto você se desenvolveu, principalmente na busca do melhor caminho e de levar esse conhecimento e fazer realmente esse trabalho de sementinha. Parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, obrigado. Paixão eu sempre tive pela agricultura, mas às vezes me faltava um pouco de conhecimento para defender mais a fundo. Toda vez que se defende uma ideia, você tem que entender que não é WO. O outro lado do campo tem um outro time que quer te contrapor. E aí eu precisei estudar, buscar conhecimento, estar com os dados da ponta da língua, porque eu não tenho tempo para pesquisar no Google na hora de refutar qualquer tipo de informação. E aí eu tenho me transformado numa pessoa melhor, num parlamentar melhor, buscando conhecimento. Só que eu estou começando ainda, Catherine, né? Eu tenho muito que melhorar. Eu vejo parlamentares com mais expressão dentro do Congresso em quem eu me espelho, né? E vou citar alguns. Por exemplo, Pedro Lupion, que tem quase a mesma idade que eu tenho. É um cara que eu busco como referência, né? Que é um cara que tem conhecimento demais. Tem outro deputado do Paraná, que é o Tião Medeiros. Pensa em cara, gente boa, com conhecimento, que fala com propriedade e convence. O Seu Moreira, que tem um discurso forte, que bate na mesa. Um cara que tem muito conteúdo. Afonso Arnaldo Jardim, tanta gente boa nesse segmento que eu acabo usando como referência. Eu me espelho nessa turma e leio para aprender, porque eu sei que lá na ponta tem um monte de gente que, enquanto eu estou no ar-condicionado, enrolado numa gravatinha, eles estão com um sol no lombo, pagando imposto alto. E o meu salário sai desse imposto que eles estão pagando. Então eu preciso fazer o meu papel. Eu sou um funcionário deles, sempre fui um bom funcionário por onde passei e quero continuar sendo nessa missão de 4 anos como deputado federal. Quando você faz um exercício de olhar para o passado, se imaginar assim, um sol do meio-dia, colhendo um bacheirinho, naquele calor insuportável. Para quem não sabe, bacheirinho é a primeira parte da colheita do tabaco, então você tem que ficar numa posição muito desconfortável. Com anzol assim, virado. Para colher, a ponta dos dedos machuca muito, porque você passa na terra, então, sem contar que é o fungo de menos valor. E aí, quando você se vê lá dentro do plenário hoje, lembrando da tua trajetória e vendo a possibilidade do que você pode fazer, do fato de você estar tentando pelo menos fazer, você consegue imaginar um dia essa possibilidade? Eu me sinto muito orgulhoso, mas muito mais do que isso. Me sinto com uma responsabilidade grande demais. Enquanto eu estou trabalhando aqui, tem muita gente acreditando, apostando em mim. E o futuro dessas pessoas depende do sucesso que eu tiver quando eu for convencer outro parlamentar a abraçar essa luta. Eu não esqueço nunca de onde eu saí. E faço exercícios constantes para lembrar disso. Tenho lá no meu gabinete uma foto com a minha família quando eu era criança. Morávamos numa casa de madeira, com a janela de madeira, inclusive. E aí, antes de uma janta, eu não sei por que cargas d'água, a gente resolveu fazer uma foto. Então tá o meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã, 2 anos mais nova, na frente da mesa, assim, e do lado, inclusive, uma sopeira Duralex, que minha mãe tem
até hoje. Eu acho que todas as famílias tinham naquela época. Pode ser. E aí, ela está bem na minha frente para eu nunca esquecer de onde eu saí. E no ano passado, depois de já estar eleito deputado federal, eu também fiz questão de ajudar um amigo meu a colher uma estufada de fumo, porque eu sabia que aquilo ali seria importante para lembrar de onde eu saí e lembrar que tem um monte de gente que continua lá na atividade. Hoje eu não preciso mais da cultura do fumo para sobreviver, né? Hoje eu tenho outras atividades, eu sou jornalista, né? Ser deputado não é uma profissão, é uma ocupação. Eu vou ser deputado agora por mais 2 anos, depois eu não sei, posso continuar sendo como posso não continuar também. Isso não me traz preocupação, porque preguiça eu nunca tive, né? Eu saio do mandato e vou continuar com outras atividades. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero representar essa turma, né? E por isso que eu sempre volto para o passado, coloco meu pezinho na terra quando possível, para não esquecer jamais de onde eu saí. Que bacana. Quero agradecer seu tempo, sei que a agenda é apertada, você está cansado, né? Não é fácil trazer um deputado aqui, fazer ele sair das suas atividades, mas eu quero agradecer pela sua participação, principalmente pelos esclarecimentos, porque às vezes a gente vê que o agricultor ele quer saber mais, mas ele não sabe nem qual é a fonte confiável para ter acesso a essa informação. Então, muito obrigada pela sua participação. Valeu, eu fiquei muito feliz de estar aqui sendo um dos primeiros entrevistados, né, no nosso podcast, no AgroPod. Desejo muito sucesso para vocês e vou ficar acompanhando, né? Já acompanhei as outras entrevistas que foram publicadas e as próximas que virão, certamente vocês já têm um espectador garantido. Um view, você já tem que será o meu. Sucesso para vocês, sucesso para todos nós. Amém, muito obrigada. Recebemos hoje, então, o deputado Pezente, que é uma liderança do agro dentro do Congresso Nacional. Com certeza trouxe aí muitos assuntos para a gente debater, pensar, refletir. E ainda tem muito desafio, com certeza, pela frente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.